Seja muito bem-vindo a mais um episódio do LDcast. E hoje temos um episódio muito bom. Falaremos sobre empreendedorismo na área de cabelos cacheados. E se você que está pensando aí que não trabalha com cabelo cacheado não vai assistir esse podcast, você está um pouco enganado. Por quê? O mais essencial daqui é justamente as informações e experiências que a gente vai passar para vocês. Os insights, as ideias, a forma de enxergar a área da beleza, que hoje o que eu vejo vocês enxergando muito a área da beleza só como um cabeça de cabeleireiro. E vocês têm que ter a noção, vocês têm que ter a ciência de que vocês não são apenas cabeleireiros. Vocês são empresárias da área da beleza. E para isso necessita de conhecimento, de informação, de experiência, de insights que outras pessoas, assim como eu e a Domingas, vamos trazer para vocês hoje. A Domingas é uma convidada especial que já eu vou apresentar ela para vocês. E ela vai agregar muito no conhecimento que tem para trazer aqui em relação ao empreendedorismo, mais específico na área de cabelos cacheados. O tema do nosso podcast de hoje é a importância do empreendedorismo no ramo de cabelos cacheados. E não vamos falar somente sobre cabelos cacheados, tá, gente? Vamos contar toda uma história, toda uma base por trás de como empreender na área nessa área em específico. Mas antes de começarmos a falar sobre esse tema, de começarmos a destrinchar melhor o nosso bate-papo, eu quero pedir algumas coisas a vocês. A gente tem um intuito muito grande com o projeto da LD Academy de ajudar você, profissional que está aqui me assistindo, profissional que quer evoluir, profissional que quer adquirir mais conhecimento e informação para conseguir crescer em 3 áreas, na tua carreira, na tua profissão e no teu negócio. Temos esse intuito realmente como um valor, como uma base que nos movimenta. A nossa instituição de ensino, ela existe justamente para isso. Foi uma instituição que foi criada para realmente proporcionar intelecto, realmente proporcionar conhecimento para você, profissional da área da beleza. E um dos nossos intuitos é te ajudar com um projeto online abrangendo o máximo de pessoas possível, a nível Brasil e possível a nível internacional, ok? E para que a gente te ajude, eu preciso que vocês nos ajudem. Que forma? Você está vendo que esse vídeo está sendo transmitido, essa aula, esse podcast essa aula em formato de podcast. Isso aqui é uma aula, né, Domingas? Verdade. Essa aula em formato de podcast está sendo transmitida pelo YouTube. E aqui no YouTube, se você nos ajudar a crescer, quanto mais você tiver essa ajuda para nós, mais a gente vai trazer conteúdo para você. Então, se inscreva, curte e compartilha esse vídeo aqui com 6 amigas. Vai lá no YouTube, lá no WhatsApp, copia o link aqui no YouTube e manda lá no WhatsApp para 6 amigas que você sabe que precisa aprender sobre esse conteúdo. Pessoas que têm salão de beleza, pessoas que trabalham na área da beleza, como cabeleireira mais específico, e desejam evoluir. E você quer ajudar elas a evoluírem. Conhecimento, a base de conhecimento, a base de informação que a gente vai trazer aqui, realmente é algo que vai agregar muito. Então, se você curtir, se inscrever e compartilhar com essas pessoas, você vai nos ajudar de uma forma que você não tem nem noção. E a qualidade dos nossos conteúdos aqui que vamos trazer vai ser sempre maior. Ok? Então, peço esse favor a vocês e nos ajudem. Clica aí os botões que precisa clicar e nos ajudem a crescer aqui no YouTube. Ok? Vamos lá. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela é uma das nossas técnicas, uma das nossas professoras, e empresária também na área da beleza, a Domingas Martins. Seja muito bem-vinda, Domingas. É um prazer ter você aqui. E hoje a gente vai trazer um conteúdo realmente para agregar para o pessoal. Muito conteúdo, um conteúdo riquíssimo. Vamos falar sobre o empreendedorismo na área de cabelos cacheados. E se você quer aprender realmente o conteúdo necessário para aplicar de forma prática, porque a gente vai falar de prática aqui, né? Vamos realmente falar o que a pessoa precisa fazer no passo a passo dentro do salão. Sem enrolação, sem mimimizinho, ok? Vamos falar da prática necessária que tu precisa ter. Sobre empreendedorismo na área de cabelos cacheados. Eu já posso começar aqui direto com você? Pode? Tô pronta. Domingas, pra gente começar esse podcast, eu quero saber quem é você.
como empresária, quem é você como essa profissional da área da beleza e o porquê que você escolheu esse lado em específico de trabalhar com cabelo cacheado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Por nada. Assim, eu sou Domingas Martins, hoje com 53 anos, trabalho já nessa área no ramo da beleza já há bastante tempo e eu comecei, na verdade, trabalhando como manicure. Eu Hum, ingressei nessa área como manicure. E de lá então eu comecei a me apaixonar mais ainda pela área da beleza. E então eu tive a oportunidade de trabalhar em vários salões. Lá foi onde eu me descobri como cabeleireira. E daí então eu comecei a investir nessa área. Eu quis investir nessa área. Foi uma área que me chamou muita atenção. E eu passei muito tempo assim da minha vida nessa área trabalhando apenas como cabeleireira, só. E eu tive oportunidades. Eu digo que Deus sempre coloca pessoas maravilhosas nas nossas vidas, né? E na minha vida não foi diferente. E foi quando eu tive pessoas que me deram a oportunidade de crescimento, que me ajudaram. E eu tive a oportunidade de fazer vários cursos nessa área como cabeleireira. E até então, um dia eu despertar, né, para esse mundo, para esse universo dos cachos, foi algo assim que nem passava pela minha cabeça, mas foi um desejo que uma pessoa tinha, que na verdade era minha irmã, ela usava o cabelo liso, na verdade, né, durante muito tempo, e um dia ela desejou ficar cacheada. do E nada, do do nada. nada, Ah, Domingas, eu quero ficar cacheada. e eu só alisava cabelo, não sabia, nem fazia tratamento em cabelo cacheado. E ali foi o meu primeiro despertar, porque eu consegui fazer uma transformação que eu não tinha, na verdade, eu não tinha conhecimento, né? Mas era um desejo, e ali eu sempre fui muito curiosa, na verdade. Sim. Eu acho que a gente tem que ter esse lado curioso, né? Eu sempre fui muito curiosa, assim, muito determinada naquilo que eu quero fazer, no que eu busco. E eu disse, tudo bem, vamos arriscar. E fiz o cabelo dela, na verdade, mesmo sem o conhecimento, mas com a força de vontade, querendo algo Tu lembra diferente. que procedimento foi? Eu fiz como ela usava amônia, eu mesma desenvolvi uma fórmula com a amônia, com creme de massagem, com os óleos, e ali fiz uma fórmula, apliquei no cabelo dela, fiz um enrolamento com bigodinho. Quando eu tirei, eu fiquei, uau! O cabelo ficou 100% definido, cacheado. E aí, para minha surpresa, eu disse, não, eu ainda não estou 100% segura, eu vou pentear esse cabelo para me saber se esse cacho, ele segurou, se ele teve fixação. Quando eu passei o pente, 100% cacheado, sem desfazer uma curvatura. Ali foi aonde os meus olhos, o meu coração, tudo, sabe, Começou a despertar em relação ao despertar. cacho. E aí, Isso, só uma pergunta. sim, Esse foi há quanto tempo atrás? João, isso foi mais ou menos, 15 anos. 15 anos, então, que 15 tu anos despertou pra trabalhar com cabelo para cacheado, trabalhar certo? com cabelos cacheados. Ok, pode. Mas sem conhecimento, sem ter conhecimento. E aí, com esse primeiro cabelo, que foi o da minha irmã, eu quis assim, não, eu vou começar a trabalhar hidratando o cabelo cacheado, fazendo. Na época não era muito nutrição, era só hidratação, né? E aí eu comecei a hidratar, e eu usava óleos mesmo comum, que eu não tinha conhecimento, mas eu sabia que para cabelo cacheado a gente usava óleo, né? E aí eu fazia mesmo, não. E aí eu comecei a perceber, através do cabelo da minha irmã, que começou a vir clientes, né? Pessoas me procurando para mim fazer, criar a curvatura. Ah, eu quero ficar com meu cabelo cacheado que nem o cabelo da tua irmã. O cabelo da minha irmã, ele foi uma referência, né, para que outras pessoas chegassem Nesse até mim. período você já não Nesse trabalhava mais período. com unha, Não trabalhava mais com isso, eu comecei a trabalhar só com cabelo, cabelo. só cabelo. E o meu público foi crescendo. Mas aí, como? Eu fazia hidratações, eu comecei os cabelos que eram alisados, quem não queria mais usar cabelo alisado, eu fazia essa mesma fórmula, aplicava nos outros cabelos e dava certo. E aí foi só aumentando o meu público como, né, de cabelo cacheado, né? E aí eu vi a necessidade de entender
ter um conhecimento, tá, sobre produtos, sobre ativos, esse para ver a possibilidade de eu crescer dentro dessa área, né. Mas quando isso eu só queria trabalhar com cabelo cacheado, mas jamais imaginei um dia em me tornar uma especialista, isso já veio muito Quem depois. dirá professora, né, dessa Quem área. dirá professora dessa área. E foi assim, as coisas foram fluindo e eu fui estudando, fui buscar mais conheci fui aí realmente eu fui buscar conhecimento Nisso você trabalhava num salão próprio no meu ou salão. Eu já você trabalhava para mim, para você, né? já trabalhava para mim. Certo. Enquanto eu trabalhava nos outros salões, eu não trabalhava com o cabelo, eu trabalhava apenas como manicure. Quando eu decidi, tomei essa decisão de botar o meu próprio negócio, eu comecei a trabalhar na minha sala, eu trabalhava como manicure e trabalhava como cabeleireira, Entendi. entendeu? Você, eu presa. Eu presa, é isso mesmo. Eu vejo que vocês hoje, em relação à Hum, questão de empresa, tem muito eu presa por aí. é verdade, Todo mundo quer fazer tudo dentro do salão e muitas das vezes é isso que atrapalha de crescer. é verdade. Porque quer se sobrecarregar fazendo literalmente limpando, lavando toalha, fazendo cabelo, fazendo unha, limpando o salão, negociando Ah, com o fornecedor, tudo. isso, Atendendo o cliente, WhatsApp, marketing, que às vezes nem tem marketing e a pessoa ainda se tenta fazer alguma coisa e quer se resumir tudo adentro dela e não consegue e fazer não nada bem consegue, feito. é verdade. Nesse momento de empresa, nesse momento da tua vida, era Sim, assim que tu se identificava e não era. tem problema, tá? Ser assim. Isso são falhas que acontecem que as pessoas precisam passar por isso, reconhecer e mudar. Não, era desse jeito. Não era diferente, Você era um eu era presa. eu presa, eu era o tudo. Tudo eu desenvolvia, tudo eu fazia, tudo eu resolvia dentro do meu pequeno salão. Nessa época, eu ainda tinha aquela mentalidade de meu pequeno salão. Eu tinha um salãozinho, sabe? Que hoje eu não admito que ninguém diga para mim que ele tem um negócio, ele disse meuzinho, meu salãozinho na minha salinha. Não, você tem Diminuindo, né? se diminuindo. Porque quando você se diminui, você aceita que as outras pessoas também diminuam você. Sim. Entendeu? Durante muito tempo eu criei isso para mim, e daí eu ouvi as pessoas dizerem para mim: "Ah, eu tô aqui no salãozinho da Dominga". Até um certo dia eu despertei: "Mas por que salãozinho? Não, é o meu salão". Eu comecei a botar na minha cabeça que eu tinha uma empresa, é o meu negócio, Esse, para, não esse, importa o tamanho. esse período que você começou a trabalhar com cabelo e começou a mudar essa mentalidade, que isso foi uma mudança de mentalidade. Uhum. Isso foi em um período de quanto tempo que tu passou? Bom, depois eu já tá mais ou menos 10 anos, né? 10 anos, então, Uns 10 atuando só anos, como eu presa. só como eu presa. Tá, pode continuar aí. Eu quero entender melhor como foi essa tua história, até para falar para as pessoas aqui alguns problemas que elas passam, tipo esse de eu presa. Pois é. Dentro da área da beleza, o que eu mais vejo são vocês sendo eu presas. E uma empresa que é bem-sucedida, uma empresa que agora, daqui para frente, quem quiser crescer e continuar estando no mercado, se você continuar desse jeito aí de eu presa, não vai para Não frente. cresce. Não cresce. Não desenvolve e digo mais. A tendência é que você feche as portas. Sinto dizer isso a vocês, mas a tendência é essa. Mas bora lá, prossiga. Pois é, e eu vi a necessidade de quê? De buscar conhecimento, de estudar. Até então, eu como eu presa, o que que acontecia? Eu não me disponibilizava e achava que eu não tinha condições de pagar outros cursos, de sair de dentro do salão e me buscar conhecimento lá fora. Só aqui, né? Isso Só estava só que na cabeça. só na cabeça. E quando eu conheci pessoas, como eu digo, que Deus sempre colocou pessoas assertivas na minha vida, graças a Deus. E aí, quando eu conheci uma pessoa que me apresentou uma empresa séria, uma empresa que me deu oportunidade, uma empresa que fez eu ver a necessidade de realmente estudar, buscar, e era o que eu precisava para mim crescer, para mim evoluir, para mim ter um conhecimento diferenciado, para mim ser realmente uma profissional que eu desejava ser. E são 5, 6 anos atrás, certo? Isso depois de uns 10 anos eu sendo só eu presa. E há uns 5, 6 anos atrás. Uhum, É, o que eu certo. quero dizer com isso
é que mudança, gente, que eu vejo que tu tá tendo mudança na tua vida. Principalmente de mente. Principalmente de mentalidade. Ainda mais pelas conquistas que eu vejo tu tendo. Uma delas, ser professora. Isso eu acredito que foi algo que tu conquistou muito bom e agregou muito pra ti. Muito, E muito. mudanças, elas acontecem muito rápido. Se você trabalhar a sua mente, se É você isso que eu ia começar te a dizer. alimentar o que precisa ser alimentado da maneira que precisa ser alimentado, mudanças acontecem muito rápido. Pode falar o que É, tu. e é verdade, porque. Mas eu digo assim, a mudança ela acontece, acontece rápido, mas você também tem que se permitir, entendeu? E foi isso que aconteceu. Digo Eu tinha, mais. eu tinha uma vontade, mas eu tinha uma mentalidade muito fechada, não tinha apoio, não tinha. E aí eu ficava muito eu presa o tempo todo. Quando eu saí, comecei a despertar, a ver as possibilidades. Nossa, até mesmo porque eu sempre fui uma pessoa de nunca, assim, por mais difícil que seja a situação, eu não desisto. Eu Sim, vou até onde eu vejo que dá. Eu não sou desistir fácil das coisas. E eu digo que foi assim. E é assim, na verdade, que eu venho desenvolvendo esse meu crescimento, por não desistir fácil das coisas. Porque a gente sabe que nada é fácil. E eu passei por muitas dificuldades, muitos altos e baixos, mas a minha percepção, a minha vontade de crescer, a minha vontade de ter mudanças, a minha vontade de evoluir foi maior. sim. E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa que me deu a oportunidade de estudar, porque eu digo assim, gente, o nosso primeiro passo para a gente evoluir, para a gente crescer, para você sair da tua mesmice, é você se dar a oportunidade de buscar conhecimento, de estudar. E foi isso que eu fiz. E eu venho fazendo todos os dias, é estudar, porque quanto mais conhecimento eu busco, melhor eu fico naquilo que eu faço. Sim. Eu vou evoluir. E com isso, eu evoluindo no meu conhecimento, eu consigo evoluir como pessoa, foi o que aconteceu comigo, como pessoa, como profissional, dentro da minha empresa, dentro da minha casa, com as outras pessoas que vivem ao meu redor. Então, isso vem acontecendo desde que eu me dei essa oportunidade de sair daquele meu mundinho que eu vivia, que era só eu presa, Eu presa. e comecei a caminhar, ter uma visão ampla do que realmente eu queria buscar para minha vida e do que eu estou buscando, né? Então é mais ou menos Evolução não isso. parou, não, não acabou, Não né? parou a evolução. Gente, a evolução ela não pode parar. E, A evolução ela tem que ser constante. Isso é que vai te levar e ser dentro longe. disso que ela falou, gente, é de que você precisa se permitir a mudar, você precisa se permitir e se influenciar. Primeiro é você estar aberto à mudança, que isso eu vejo que pouquíssimas pessoas estão. Por mais que você fale, não, eu tô aberto a mudar. Aí aparece uma situação que é pra tu mudar, tu não faz nada, tu não age. Primeiro, se permita mudar e depois se influencie a mudar. Por exemplo, você começou a frequentar novos ambientes. Você Verdade. começou a fazer cursos. Você começou a conhecer novas pessoas. Isso é se influenciar a mudar. E muitas de vocês falam: ah, esse ano eu vou fazer o ano ser diferente. Esse ano eu vou mudar. Esse ano vai ser o meu ano. Aí quando aparece a oportunidade de curso, não faz. Quando aparece a oportunidade de fazer uma viagem, não faz. De conhecer pessoas novas, não conhece. De frequentar lugares novos, não frequenta. Aí você não está se influenciando. Você só tem um querer. E eu digo muito e uso a pulseira já há anos. Na minha pulseira tem dizendo: tem poder quem age. Tem poder quem age. Se você só fala que quer, ah, eu quero isso, ah, eu quero mudar, ah, eu quero ser uma pessoa melhor, mas não age de acordo com esse querer, você não vai ter mudança. É necessário a ação, Verdade. certo? E eu quero saber de ti, Domingas, em relação a essa questão de ter uma mentalidade empreendedora. Qual foi os estímulos que tu teve? E linkando com isso que a gente falou sobre de se influenciar. Quais foram as influências que você teve para começar a despertar mais essa mentalidade empreendedora? João, eu vou citar uma pessoa que é muito importante na minha vida. Meu pai. Meu pai, ele é agricultor, é uma pessoa de 80 anos, mas o meu pai, ele Ainda é vivo sempre, ele? ainda vivo, é meu Como é o nome orgulho, dele? Pedro de Olindo. Um abraço aí pro seu Pedro. O meu pai, ele foi o meu grande influenciador na área de empreender.
Meu pai sem conhecimento, sem leitura, analfabeto que é, mas ele sempre, quando ele conversava comigo, ele dizia muito para mim. Isso para mim e para os meus irmãos, né? Mas para mim, eu me lembro que ele dizia assim: minha filha, você precisa ter o teu negócio. Você precisa botar alguma coisa para você Desde quando tu era vender, nova. desde quando eu muito nova, para você ter o teu negócio e ali você fazer esse negócio crescer. E eu dizia: pai, como que eu vou fazer isso? Não sei, olhar para um lado, não. Minha filha, você vai se descobrir. Olhe para mim, o meu pai, ele sempre gostou de trabalhar com venda. Meu pai, ele é expert em matemática. Ele faz uma matemática que eu me orgulho dele, sabe? E ele fazia tudinho e até ainda hoje ele tem essa visão. Ele com essa idade, o meu pai, ele vende, o meu pai, ele compra algo e ele multiplica. Então o meu pai, ele foi assim. Eu olhava para ele e dizia: um dia eu vou ser o que nem o pai. Hoje, quando eu vejo a minha evolução como pessoa, a minha evolução como empresária, a minha evolução como como é que se diz? A empreendedora dos caixas que eu estou buscando, eu me lembro muito do meu pai, porque hoje eu tenho essa visão, eu tenho essa mentalidade por causa do meu pai. Meu pai foi o meu grande incentivador. Foi o que já Mesmo começou plantando a plantando, ideiazinha ele começou lá a no início plantar, seu. justamente, porque ele não tinha condições, eu também não tinha, Sim. mas ele tinha aquela mentalidade que eu precisava empreender, mesmo sem ele saber o que era um empreendimento, né? O Ter teu que era próprio ter meu negócio. próprio negócio. Então eu digo que o meu pai, ele, para mim, ele foi assim o meu primeiro incentivo, é meu tudo, sabe? E eu tenho ele como exemplo na minha vida. Porque ele, a idade que ele tem ainda hoje, ele é uma pessoa que ele tem uma visão Bem além. bem além. É, eu digo em relação a essa questão do empreender também, em relação a de influência. A minha maior influência foi, com certeza ela vai estar assistindo, a minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa que desde novo já me colocava para trabalhar e ela já, sim, ela não influenciava só falando. Isso. Eu vi ela sendo, ela me influenciava agindo, fazendo. Porque, para quem não sabe, a LD foi criada pela minha mãe para que ela criasse os filhos dela, eu e o meu irmão. O Uhum. intuito principal no início da criação da empresa é que ela tivesse renda, vendesse produto, vendesse os cursos para conseguir ter dinheiro e criar os filhos. E eu fui criado nesse ambiente. Eu fui criado nesse meio, vendo esse tipo de influência dela na prática. E hoje, muito do que eu tenho da mentalidade, desse querer, dessa vontade, da minha ação em relação a empreender, de ter os meus próprios negócios, é por conta do estímulo dela. E aí, Domingas, eu quero pegar esse gatilho e perguntar para Uhum. ti. Certo. Como você acha que a pessoa que está nos assistindo pode se influenciar, pode se permitir a ter uma mentalidade mais empreendedora e sair desse negócio de operacional de salão? Eu digo para as minhas alunas, vocês não são cabeleireiras. Vocês não são, eu não falo mais nem empresárias da área da beleza, porque eu estou restringindo elas a empreender só na área da Certo. beleza. Vocês são empresárias. Vocês são possíveis proprietárias de vários negócios. E eu profetizo isso na vida de vocês. Vocês são Amém. empresárias e não só da área da beleza, de qualquer área. Pegando esse gancho, eu quero saber, na tua visão, na tua experiência, dentro do que tu já viveu, dentro do que tu teve de experiência tendo empresa, tendo um salão, como é que elas podem estimular essa mentalidade dentro delas, na cabecinha delas? João, eu digo assim que a primeira coisa que você tem que fazer é plantar. Planta essa mentalidade que você precisa mudar. Que você precisa buscar algo novo. Quando você bota isso na tua cabeça que você precisa buscar algo novo, que você começa a se enxergar, porque eu não posso, eu vou ser empresária, mas eu não me enxergo. O que que é isso? Não, eu preciso me enxergar, eu preciso me ver. Como eu digo que eu passei muito tempo sem olhar para mim como professora, sem olhar para mim como empresária, me olhava apenas a dona de um salãozinho. Então, você fica Inho. entendeu? Você fica presa. Então, a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça o que você quer, determinar, ser determinado. O empresário, para ele ser empresário na área que ele quiser ser, ele tem que ser uma pessoa determinada. Ele tem que buscar. E outra coisa, ele tem que buscar conhecimento e querer buscar conhecimento. Porque você não pode se tornar um empresário, você não pode crescer
se você não buscar conhecimento. Sim. E se você não se vê fazendo aquilo que você realmente quer fazer. Show. E para vocês que querem ter uma base do que você precisa fazer, aí foi o seu ponto de vista. E tá Certo. corretíssimo, perfeito. E eu vou passar para vocês o que eu vi que também influencia. Para uma pessoa que quer sair dessa mentalidade de ficar só em operacional de empresa e começar a despertar mais para ter seu próprio negócio. Primeiro, comece alimentando a ideia sua na sua cabeça. Essa ideia que ela falou na cabeça, comece a se enxergar. Você não é só dona de um salãozinho. Você não é só uma cabeleireira. Você não é só uma empresária da área da beleza. Você é muito mais que isso. Deus te criou para ter Deus te criou com um potencial que, se você conhecesse o potencial que você tem, você conquistava o mundo. A questão é que as pessoas estão com tanta insegurança, com tanto medo, com tanto Verdade. receio de tudo, com tanto medo de viver, que elas não evoluem. E o medo impede você de dar o passo. O medo impede você de muita De coisa. muita coisa. Mas, pela experiência que eu tive, parece que eu falando assim, esse menino experiência, gente, eu já vivi. Eu já tive bastante experiência, por mais da idade que eu tenha. 24 anos, não sei se parece. Parece, Domingos, que eu tenho 24 anos? Parece, João, parece. 24 anos, mas eu já tive bastante experiência, eu já conheci bastante pessoas, eu já conheci diversos lugares, eu já vi diversas coisas e eu tenho um olhar assim muito perceptível. Eu gosto de ir para um lugar e analisar tudo que acontece. As pessoas que estão ao redor, o acontecimento, a organização daquilo, a visão que talvez o empresário teve. Não, ontem eu estava no restaurante e eu vi o clima, mais uma iluminação mais assim, sem essa claridade. E aquilo eu fiquei me questionando, pô, por que será que ele fez isso num restaurante? Entendi, conforto, Aconchego. mais aconchego, uma elegância maior. Era um restaurante um pouquinho mais de alto nível, dá esse ar de uma elegância maior, uma algo mais confortável. E aí, quando eu vou para qualquer lugar, seja viagem, já é algo natural meu. Observar. Eu sou muito observador para as coisas. E dentro das observações que eu faço, eu consigo aprender muita coisa e trazer para dentro dos meus negócios. Mas dentro disso, eu quero trazer aqui para vocês que desejam começar a empreender, não só mais em área de cabelo, qualquer área que seja. Você vai começar despertando essa ideia de começar a se enxergar sendo um empresário, e por mais que tu não seja, começa a alimentar a ideia na tua mente, ok? Plantar semente. Depois, começa a frequentar novos lugares. Quando você começa a frequentar novos lugares, tu tem novas percepções das coisas. Por exemplo, a gente fez a viagem do cruzeiro agora há uns 2 meses, não foi? Foi. 2, 3 meses atrás. Com certeza, na minha cabeça, aquilo despertou muita coisa. Em relação a negócio, em relação ao ambiente, em relação à organização, em relação a coisas que eu posso conquistar de ter, as pessoas que eu conheci lá. Novos ambientes vão te dar oportunidade de conhecer novas pessoas. E como você falou no seu trajeto, na sua mudança, uma coisa que influenciou foi pessoas te darem oportunidades. Verdade. Não foi? Foi. Conhecer novas pessoas tem um poder de impacto tão grande, mas tão grande, que se as pessoas tivessem noção sobre isso, elas filtravam melhor com quem elas se relacionam. Uma grande verdade. Tu consegue compreender Consigo esse tipo de compreender. verdade, né? Consigo. E eu espero que vocês não sintam isso, não escutem isso com certo tipo de receio, um certo tipo de julgamento diante do que eu tô falando. Na verdade, você é a média, realmente, das 5 pessoas que você convive. E isso me fez ter ciência esse ano disso, me fez me afastar de muitas pessoas. Por mais doloroso que foi. Amigos que eu já estava com anos de amizade, 7, 8, 10 anos de amizade, eu precisei me afastar porque não tinha mais a ver com o que eu queria para minha vida. Não tinha a ver com o que eu queria construir, não eram as mesmas atitudes, não eram as mesmas ideias. Falei de lugares, falei de pessoas. Novas pessoas vão te dar novas ideias. Quando tu troca ideia com pessoas, quando tu troca e conversa experiência com pessoas, inclusive pessoas que têm o mesmo propósito que o teu, de crescer, de querer empreender, de querer ter um negócio, de querer prosperar na vida, isso começa, como eu posso falar, a regar
aquela ideia que tu plantou de querer ser empresário. Verdade. Lembra que o tópico inicial foi plantar uma ideia de querer ser um empresário, plantar uma ideia de querer ser uma pessoa melhor. E quando tu se junta com pessoas que têm esse mesmo tipo de ideia, essa mesma mentalidade, aquilo ali serve como um nutriente a mais para o teu pensamento. E novas ideias geram novas ações. Aí é que tá o negócio. Aí é que tá a mudança. E é que tá a mudança. Novas ações, gente, é justamente você ter uma mentalidade. Dentro da mentalidade que você tem uma nova ideia. E de acordo com a ideia que você teve, você começa a agir de uma maneira diferente. É. E sabe o que novas ações geram? Novos resultados. E quando tu tem novas ações na tua vida, tu começa a ver resultado 1 e 2. O 1 me proporcionou isso. O 2 não me proporcionou tanta coisa. Prefiro ir pelo caminho do 1. E aí, tu, pela mentalidade que tu plantou de querer ser um empresário, de querer prosperar, de querer estruturar um salão melhor, de querer crescer, de querer evoluir, de querer prosperar, de querer ganhar mais dinheiro, teve um resultado e viu se isso tem sentido com a ideia principal que vocês queriam ter. E a gente quer ter. E aí começa a rodar e ter evolução na nossa vida. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Se vocês seguirem esses princípios alinhado com a forma que você vai se enxergar, pode ter certeza que o crescimento que vocês vão ter vai ser muito grande. E digo mais, quanto mais intenso você é, quanto mais intenso, quanto mais intensidade você colocar nesses 5 pilares aqui que eu passei para vocês, mais rápido vai ser a mudança que você vai ter. Eu digo, Domingas, que eu tenho 24 anos hoje. Algumas pessoas ao meu redor me conhecem e me conhecem bem. E eu sempre falei, sempre preguei isso. Eu acho que tu é uma das pessoas que já escutou falando de que eu vou me tornar milionário antes dos 30 anos. E antes que vocês pensem, sobre dinheiro e não sei o quê, não é só sobre dinheiro, tá, gente? Mas isso não é assunto para falar agora. Mas eu digo que eu vou me tornar milionário antes dos 30. Amém. Isso é uma coisa bem... Não é todo mundo que consegue. Mas é justamente pelo tipo de mentalidade que eu prego hoje, pelo tipo de mentalidade que eu tenho hoje na minha cabeça. E se vocês pararem para analisar as atitudes que eu tenho, eu abri um salão com 21 anos de idade. Que é um salão que está em constante crescimento. Já vamos fazer esse mês 3 anos. E dentro desses 3 anos que eu abri meu salão, eu vi vários outros abrindo juntos. E a maioria fechou as portas. A maioria não está mais existindo. E o meu salão ainda continua lá. Hoje eu já consegui me desligar dele. Já tenho uma equipe formada que está atuando lá e o salão funciona sem que eu esteja dentro. E eu tomo mais de conta do administrativo de forma externa, inclusive. Algo que você, com mais conhecimento que tem, porque vocês, a lógica é, vocês viveram mais, têm mais tempo de vida que eu, têm mais experiências. Mais experiências, mais conhecimentos. Então, se você tem mais tempo de vida que eu, mais experiência, mais conhecimento, não está conseguindo fazer isso, aonde é que está o erro? Mentalidade. Vocês não estão se enxergando da maneira que é para se enxergar. Então, para você que quer percorrer esse passo inicial de como mudar, de como evoluir, comece a pregar isso que a gente está falando aqui para vocês. Primeiro, se enxergar sobre como você quer ser, sobre quem você quer se tornar, sobre não ser mais só um salãozinho, ser um empresário não só da área da beleza, tá? Um empresário e de sucesso. Em toda e qualquer área que você se envolver. Eu, até os meus 30 anos, pretendo ter 5 empresas em áreas distintas. E vamos profetizar que vai dar tudo vai se cumprir. Você já plantou a semente. Tá sendo plantada. Tá sendo regada já. E tá começando a enraizar aí. E é justamente isso. Vocês precisam plantar esses tipos de ideia na cabeça de vocês. Plantou a ideia, começou a se enxergar de uma maneira diferente, começa a frequentar novos lugares. Começa a conhecer novas pessoas. Começa a ter novas ideias diante das coisas que vocês conversam. Eu acredito que as pessoas que tu conheceu no teu trajeto, na tua vida, foi algo que influenciou muito. Muito. Pra tu se tornar quem tu tá se tornando. Se vocês têm algo contra isso que eu tô falando, então por que você que é mãe, que é pai, não deixe seu filho se misturar com todo mundo?
Porque vocês Uma têm boa medo pergunta. de influenciar. As pessoas externas influenciam os seus filhos. E a mesma forma que as pessoas externas podem influenciar os seus filhos, as pessoas que você convive também influenciam a sua vida. Novas ideias, novas ações. Novas ações, novos resultados. Nova. Vivam isso, vivam de acordo com isso, que muita coisa vai acontecer de diferente. Né, É Domingas? isso Tu sentiu mesmo. realidade, tipo assim, encaixando dentro do que eu falei de exemplo, com a tua realidade, experiência que tu viveu? Eu senti Tu realidade sentiu uma conexão do que eu total. falei com o que tu viveu? Total, João. Eu, assim, ouvindo você falar, assim, passa um filme, né? Porque é justamente tudo isso que você falou, é o que eu já vivenciei e ainda vivencio. Então tem tudo a ver. O que o João está falando não é mera coincidência, não, viu, gente? É a pura realidade. É algo É, realmente é que é algo assim que que é acontece. assim que as coisas acontecem. E Domingas, eu Diga. quero falar agora em Hum, relação a empreender na área de cabelos cacheados. certo. Você teve seu começo, você teve a sua experiência. E eu quero saber que conselho que tu dá para as pessoas que estão nos assistindo de como elas podem começar empreendendo nessa área. É trabalhando com todos os tipos de cabelo, é trabalhando com um procedimento específico, que é um procedimento tipo introdutório. Um exemplo, lá Certo. no meu salão, quando eu vou contratar cabeleireiro, não contrato cabeleireiro. Eu contrato um auxiliar, eu treino esse auxiliar e ele começa a fazer lavagem para depois fazer nutrição, para depois fazer escova, para depois entrar em química. Então ele Certo. não começa a fazer logo uma selagem de vez. Tem vários outros procedimentos antes disso. Processos a serem São os processos seguidos e etapas que precisam ser e seguidos para aí seguidos. sim eu sentir segurança e colocar para química, por Certo. exemplo. E para quem quer começar a trabalhar com cacho, tem algum procedimento introdutório que é algo mais fácil de se trabalhar, que não exige tanto conhecimento, algo que é preciso para ganhar experiência, para depois ir aprofundando? Dá uma dica aí para quem está nos assistindo sobre como iniciar a empreender na área dos cachos. Assim, João, eu digo assim, para quem quer iniciar, né, para quem está começando, que, eu vejo hoje que o Cacho ele está em crescimento, está em evolução, e eu quero muito trazer para dentro do meu espaço, para dentro do meu salão. O primeiro passo é, quando você começa a trabalhar com tratamento, tipo, eu vou começar a nutrir, quando eu vou começar com o processo de higienizar e nutrir um cabelo cacheado, eu tenho que fazer o quê? Uma finalização. Quando eu começo a fazer a finalização no cabelo cacheado, ali eu começo a ver curvaturas que ali o profissional, ele, como é que se diz? Ele vai ter a curiosidade de entender como aquela curvatura foi formada. Então, eu digo que o primeiro passo para você dar esse início, que você quer ter a primeira experiência, é você começar com esses tratamentos, tipo, higienizar e nutrir e finalizar. Porque ali você consegue o quê? Quando você olha aquela curvatura, você começa a querer buscar e entender como formar. Como que eu consegui fazer essa finalização e que tipo de curvatura é essa? Precisa criar essa curiosidade. Porque para você realmente ingressar nessa área de trabalhar com cabelos cacheados, você precisa entender grau de curvatura, você precisa entender sobre produto, sobre ativo, sobre cuidados, sobre finalizações, sobre material, qual a melhor escova usar, qual o melhor pente, então é todo esse primeiro passo é isso. Esse primeiro início para quem quer começar é você realmente começar com as partes de higienização e nutrição, que é onde você vai entrar com a finalização, e isso vai despertar em você uma curiosidade maior para você realmente buscar, estudar, e aí você vai entrar no processo de entender o que é uma curvatura. Show. Esse é Certo? a base Essa inicial é para uma quem quer. base inicial, é o princípio, é o início mesmo de tudo. E Show. dali você desperta, porque, gente, não tem como você trabalhar no cabelo cacheado
e não despertar um amor, uma paixão, uma vontade de você buscar mais. E a prática, ela tem muito isso de quanto mais tu pratica, mais tu melhora. Mais tu te descobre e Isso. mais tu te melhora. Porque quando você pratica, você se descobre. E quando você se descobre, você desperta para buscar mais. E é isso, esse é o primeiro passo. Show. Perfeito. Muito bom. Então, para você que quer iniciar nessa área de cabelos cacheados, o caminho que tem é esse que ela falou. Começa pelo básico, a higienização, o Básico. tratamento, entendendo como é o grau de curvatura, entendendo como é o cabelo, entendendo como é cada tipo de cabelo Isso, de cabelo, cacheado. qual a Temos vários tipos de graus, necessidade, né? de o- 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, tô isso, vai certo? até certo, Cabelos até em tudo. ondulados, cabelos Cabelos cacheados, cabelos crespos. crespos. Pois é. E quando a gente começa a ingressar nessa área, a gente vai descobrindo as necessidades de cada cabelo. Quando eu descubro os graus de curvatura, eu consigo ali identificar a necessidade que cada cabelo está precisando naquele exato momento. Qual é o tratamento específico? Qual é o ativo que melhor se adequa para aquele tipo de curvatura? Então, isso são curiosidades que nós, como profissionais, a gente vai tendo, né? E a gente quer buscar mais, a gente quer estudar mais. Para quê? Para que a gente consiga devolver realmente o que o cliente ele vem buscar no salão de beleza. E eu digo que hoje a procura é muito grande. Sim. A procura por profissionais que trabalham nessa área, que entendem dessa área, é muito grande. Então, hoje, para você que vai começar, que vai ter esse início, esse é o momento, eu digo que esse é o momento, né? Tá saindo essa era do liso e chegou a era dos cachos. Tá crescendo Então, está muito. crescendo muito e é uma área que ainda tem muito a expandir. Tem muita Show. coisa como é que se diz? A ser produzida, a ser feita em cabelo cacheado. Isso é uma oportunidade para você que está aqui nos assistindo, para você que quer se inserir nessa área. Eu vejo que tem muito mercado, tem Tem muita demanda e pouca oferta. pouca oferta. Então, aproveitem essa onda, porque realmente é uma onda que quem se especializar de início vai tomar frente muito mais rápido. Vai ganhar o conhecimento necessário, saber o que é preciso fazer e formar a clientela. Verdade. Isso em todo negócio tem sempre uma onda inicial de o negócio estar começando a alavancar. O Caxias um dia ele já foi alto, mas deu uma queda. Só que agora está voltando a crescer de novo. E vocês precisam estar atualizados em relação ao que é preciso fazer. Ok? Verdade. Ok. Quantos minutos de podcast a gente já tem? Estamos com 40 minutos já de podcast, mais ou menos aí. E, gente, para você que está nos assistindo, é um prazer imenso ter vocês aqui. Realmente o projeto não tô acabando o podcast, tá? Vamos falar um pouquinho mais aqui e trazer conhecimento para vocês. Já trouxemos, eu acredito que informações que já dá para despertar a mentalidade de vocês, para ter melhorias, para ter desenvolvimento, para ter evolução. Mas calma, ainda tem um conteúdo aqui que vai ser também uma mudança muito grande de chave para vocês. Só que eu quero pedir para você que está nos acompanhando até agora, para curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Esse podcast ele será um episódio que ficará gravado, ou seja, você vai conseguir assistir quantas vezes vocês quiserem. Realmente estamos trazendo um conteúdo necessário para vocês e não tem forma melhor de você retribuir, né, Domingas? É Do que verdade. curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso Isso canal, mesmo. certo? Gente, para entrarmos aqui nas finalizações, eu quero falar, Domingas, sobre marketing. Certo. Entramos num tópico muito bacana que foi a onda inicial que estamos tendo sobre o cachos. Ele está voltando ao crescimento dos cachos. E dentro disso, o marketing ele é algo que vai agregar muito. Porque as pessoas elas estão querendo, tá tendo demanda, elas estão querendo quem ofereça serviço, quem ofereça mão de obra qualificada em relação a procedimento, em relação a cabelo cacheado, mas não tem quem execute. Não tem quem ofereça e supra essa demanda inteira. E aí eu quero saber de você, para quem está nos assistindo sobre marketing. O que essas Certo. pessoas podem estar fazendo de trabalho em relação ao marketing? O que hoje tu faz que te traz resultado? Assim, João, eu passei muito tempo que eu não divulgava, né, os meus serviços Sem marketing. sem marketing. Como a maioria das que estão nos assistindo não tem também, eu Justamente. tenho certeza. Eu não tinha marketing, eu não investia nessa área, na verdade.
E ali, meu serviço eu fazia era boca a boca, né? Era aquele marketing boca a boca. Mas eu via a necessidade, com o crescimento, com a evolução, eu via a necessidade de formar o meu marketing e ali eu começar a divulgar o meu serviço. Quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, os meus resultados, as minhas buscas, e comecei a fazer as especializações que as pessoas começaram a ver, isso me rendeu muito cliente. E eu digo que o profissional que se preza, ele precisa investir no marketing. Ele precisa ter o marketing. Mas ele te traz uma rentabilidade de público, de cliente, para dentro do teu salão que você nem imagina. Então, o marketing, ele é de suma importância para a gente que trabalha, principalmente na área da beleza. Porque a gente precisa mostrar. As pessoas precisam ver o que a gente está fazendo. Se você não é visto, você não é o quê? Lembrado. Lembrado. E se você não mostra o que você sabe fazer, ninguém vai saber o que você faz. Então, o marketing ele é uma peça assim essencial, fundamental, principalmente para quem está nessa área da beleza. E em relação ao marketing, um canal muito grande que vocês têm hoje, um meio muito grande que você que está aqui me assistindo tem hoje, que consegue fazer um trabalho basicamente de forma gratuita, é por meio do Instagram. Do Instagram, Tu tem resultado no teu Instagram hoje? 100%. Tu consegue receber cliente diretamente do teu Instagram no teu salão? A maioria dos meus clientes hoje eu recebo através do Instagram. Exatamente. Eles me procuram, eles me chamam através do Instagram. O Instagram é uma ferramenta muito boa que vocês têm em mão de forma gratuita. Até alguns Verdade. anos atrás, para fazer um marketing aí, panfletagem, ônibus, traseira de ônibus, divulgar em outdoor, divulgar em som, tudo eram meios muito caros e meios que tu não conseguia mensurar o resultado que tu tinha. É E o verdade. Instagram, para quem não sabe, o Instagram não é uma rede social. Sabia disso? Ele é uma ferramenta, né? O Instagram é uma rede de anúncios. Olha só. Só que ele se mascara como uma rede social porque ele tem que ter pessoas, usuários, que vão consumir os anúncios. E se você não tem esse conhecimento, se você tem um salão e não tem essa percepção em relação ao Instagram, eu sinto te dizer. Mas o teu salão ele tá com data já exata para fechar as portas. Daqui a uns 2, 3 anos. Daqui a 2, 3 anos, se existir um salão que não tem estruturado um Instagram para fazer propaganda, para divulgar os seus serviços, para divulgar aquilo que você faz, para ofertar um procedimento, um combo, eu sinto dizer. Mas você tá com data exata para fechar as portas. E se você hoje tem um Instagram, continua com ele. Estrutura mais ainda. Aprende realmente o que precisa ser feito, aprende realmente como estruturar uma biografia, como postar foto, como editar foto, não necessariamente para tu fazer, mas para tu contratar pessoas que saibam e saber como cobrar delas. Hoje o melhor meio que tu tem, hoje o meu salão assim, 70% dos clientes vem do Instagram. E campanhas que eu gasto coisa de 200, 300, 400 reais em campanhas, traz o triplo do retorno. 4 vezes mais às vezes, dependendo das campanhas. E é um marketing muito barato, Domingas. Hoje, para conseguir um cliente novo no meu salão, eu gasto uma média de 3, 4 reais. Para conseguir um seguidor novo no meu salão, eu gasto uma média de 10 centavos. E isso é algo que vai se transformar em potenciais clientes, tá, gente? Então, assim, estudem, entendam sobre Facebook, Instagram, TikTok e tráfego pago. Esses 4 pontos, esses 4 meios que vocês têm para estruturar o marketing de vocês. Ok? Ok. Domingas, eu queria saber aqui, entrando já nos finais do nosso podcast. Tá. Gente, passou rápido, né? Sim. E, gente, teremos mais podcasts para tratar de assuntos como cacho, cabelo cacheado. E eu quero vocês presentes nessas aulas. Guardamos por vocês. São aulas que estão com meio de podcast. E para entrarmos aqui no final do nosso podcast de hoje, eu quero saber de você. Qual recado que tu passa para quem está nos assistindo? Para quem está nos assistindo hoje, o recado que eu tenho para você é, gente, investir nesse mercado de cabelo cacheado, esse é o grande momento, é a oportunidade. A onda. Não deixe passar. Na verdade, é a onda, né, João?
A onda que nós estamos É tendo. a onda que nós estamos tendo. Então, eu digo assim, para você que quer investir nessa área, corre atrás. Esse é o momento. Não deixe passar batido, para você não ficar para trás e depois não se arrepender, porque a oportunidade é agora. Exatamente. E o meu recado para vocês é que construam a mentalidade empreendedora. Deixa eu falar nessa câmera bem aqui. Eu quero que você, profissional cabeleireiro, tire, por mais que seja difícil, eu sei que vai ser. Por mais que seja trabalhoso, mas tire essa mentalidade de que você é um profissional cabeleireiro apenas. Você não é apenas isso. Verdade. Vocês são pessoas com grandes potenciais de construírem grandes coisas. E dentro dessas coisas, algo que você pode construir são diversas empresas, não só um salão de beleza. E eu vejo profissionais que têm salão há já 10, 15, 20 anos de salão e tá do mesmo tamanho, no mesmo espaço, do mesmo jeito, sem nenhum tipo de evolução. Eu não desejo isso para vocês. Eu desejo que daqui para frente a sua vida, o seu negócio e a sua carreira evolua. E evolua numa velocidade intensa e extrema. Realmente muito grande. Ok? E vamos ficar por aqui com o nosso podcast de hoje. Para você que nos assistiu, deixe nos comentários o feedback. Se você gostou, o que você quer que a gente melhore, conteúdos que você quer que a gente traga, para que a gente possa estudar e estruturar realmente algo de acordo com o que você quer ver aqui, com algo que realmente vai agregar e ajudar vocês a conseguirem construir uma profissão, uma carreira, uma vida bem melhor, ok? Se inscreve no canal. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. Eu quero que vocês se inscrevam, eu quero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo com pessoas que você sabe que realmente precisa desse conteúdo. Certo? Foi um prazer, muito obrigado, Domingas, por ter essa presença aqui, nosso primeiro podcast de vários, né? Primeiro de vários. Esse é só o nosso primeiro. Nosso primeiro juntos aqui no projeto da LD Academy, o LD Cast, nossos episódios para quem quer assistir. Um agradecimento a vocês, a audiência que ficou até agora. E, gente, sigam o nosso Instagram, LD Capacitacões, esse bem aqui, LD Capacitacões, sem cedilha e sem tio, oficial. E lá a gente vai postar muito conteúdo que vai ajudar vocês, certo? Muito conteúdo, então não percam. Toda terça-feira, podcast vai acontecer, vai rolar. E eu espero que vocês acompanhem. É de muita importância, não pra gente também, mas principalmente para você que está aqui nos assistindo, certo? É um prazer estar com vocês e até a próxima terça-feira.